Abra sua Bíblia comigo. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem cuide, sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre risco de ser atacada e vencida, mas duas juntas podem se defender melhor. E se houverem três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não se arrebenta. Como temos falado, João, o maior problema que nós enfrentamos ou encontramos no mundo não está ligado à falta de recursos, falta de dinheiro. O maior problema que nós encontramos hoje na sociedade não está ligado a necessidades físicas. O maior problema que nós encontramos hoje, Milson, na sociedade está ligado a relacionamentos. Relacionamentos familiares, conjugais, de amizades. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas elas estão, Ingrid, tão frustradas com relacionamento, que não é incomum, e hoje foi exatamente esse ponto que Deus me trouxe, o start da palavra de hoje, na verdade na madrugada de ontem. Não é incomum pessoas, Mateus, que se frustraram com amizades, pessoas que se frustraram com pessoas, de abandonarem relacionamentos e dizerem: eu não quero nunca mais confiar em ninguém. Pessoas inclusive que estão escolhendo, Gerson, viverem a solitude, viverem solitários. Hoje não é incomum as pessoas escolherem, e não estou dizendo que isso é errado, amarem mais o pet, mais o animalzinho de estimação do que uma outra pessoa. Você sabia que desde 2019, principalmente com o advento da pandemia, o mercado pet foi um dos mercados que mais cresceu no mundo? Nós avaliamos, Jefferson, 2010, 2012, pastor Leandro, que trabalha no ramo, os pet shops, as lojas que vendiam produtos para animais sempre eram pequenas. Agora nós encontramos verdadeiros shoppings. É verdade ou não é? E não é uma em cada cidade, você encontra várias. Curitiba nós já devemos ter, como é que vai chamar, um shopping mesmo? Tem um nome, pastor? É um pet shop, daí seria só o que a gente estava acostumado. Agora é um shopping mesmo. E por que cresceu? Não é só porque as pessoas estão dando mais oportunidade para terem seus animais de estimação, mas uma parte delas é que se frustrou tanto com gente que preferiu amar animais. Quando nós falamos sobre animais, se você briga com uma pessoa, seu irmão, um amigo, alguns relacionamentos, Guilherme, podem levar 6 meses, 1 ano, até 2 anos para voltarem, e se é que voltam. Agora, já experimentou? Você está meio estressado e briga com o seu cachorrinho? Quem tem cachorro aqui? Quem tem cachorro? Você briga com ele, dá uns gritos com ele, tem uns não dá uns empurrão nele. Quanto tempo leva para ele voltar a cheirar seu pé? Minutos. É verdade ou não é? Se o animal ele acordar meio estressado, dependendo do nível do animal, se ele tem um relacionamento com você, ele pode ficar até meio amuado, mas talvez ele não te ataque como uma pessoa ataca. Talvez é por conta disso que as pessoas estão amando mais animais. E eu não estou aqui para criticar aquele que está derramando o seu coração sobre os animais, mas deixa eu te fazer uma pergunta: é dessa forma que Deus quer que você viva? Jesus morreu na cruz por coisas? Não, Jesus morreu na cruz por pessoas. Jesus morreu na cruz por pets, por animais de estimação. Por mais que sejam criações de Deus, Jesus morreu na cruz por pessoas. Posso ouvir um amém? E por que nós estamos abandonando as pessoas? Eu vejo que essas são artimanhas malignas para nos deixarem solitários, sozinhos. E por mais que você encontre o afeto de um animal que possa suprir de alguma forma, tente compensar de alguma forma o vazio do relacionamento, entenda, o propósito de Deus sempre foi e sempre será que você esteja ao lado de uma pessoa. Por isso que o texto diz assim: melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, estiver só, quem o ajudará? Mas se estiverem em 2, um ajuda o outro a levantar. Melhor serem 2 do que 1, porque no tempo frio, e Salomão deve ter passado por Curitiba quando escreveu isso, ele falou: é melhor serem 2 do que 1, porque se tiver sozinho para dormir em Curitiba, vai dormir com o pé gelado.
Mas se tiver alguém ao seu lado, vai dormir aquecidinho. É claro que as pessoas, elas são falhas. Por que são falhas? Porque são pessoas, são limitadas, não são perfeitas. Essa é uma grande verdade. E eu creio que esse texto ele tem o objetivo de principalmente exortar aquele que talvez hoje para nós, né, aquele que se frustrou com pessoas e disse assim: eu não quero mais trazer ninguém para a minha vida, eu não quero mais relacionamentos, eu não quero mais amizades. E Deus está dizendo para você: por mais que você tenha sido frustrado por pessoas, entenda, elas são as que ferem, mas elas também são usadas por Deus para trazer cura. Posso ouvir um amém? Pessoas que ferem, mas Deus usa pessoas também para curar. Posso ouvir um amém sobre isso? E o propósito de Deus, não só em ter morrido, né, de Cristo ter morrido, Jesus ter morrido na cruz do Calvário, para salvar pessoas, mas também o propósito de Deus é usar pessoas para salvar pessoas. O Evangelho não é pregado por uma tartaruga, por um periquito, por um papagaio, por mais que o papagaio fale. O Evangelho ele vai ser pregado por quem, Rafael? Por pessoas. E hoje eu creio que o propósito dessa palavra, e Denise, quando eu vinha para o culto, o Espírito Santo, eu vinha orando, o Espírito Santo vinha ministrando, e ele falava ao meu espírito dizendo que enquanto esta mensagem fosse ministrada, pessoas começariam a ser tocadas pelo Espírito Santo e curadas das suas frustrações com pessoas. Você pode dizer um amém por isso? É isso que o Espírito Santo ministrava. Deus falava ao meu espírito que ele não ia, depois eu quero fazer uma oração específica, mas ele não iria esperar até o final da mensagem para que na oração fosse liberado algo, mas ele ministrava ao meu espírito no caminho. Enquanto eu estava vindo para cá, ele começou a dizer que ele iria começar a trazer cura enquanto as pessoas estivessem ouvindo a palavra dele. A verdade ela traz libertação, a verdade ela traz transformação, a verdade ela traz cura. Está na hora de você, se tem alguém aqui, se essa palavra foi liberada por Deus, é porque tem. Está na hora de você que estava frustrado com amizades, com relacionamentos, com pessoas, estava escolhendo andar só, andar solitário. Está na hora de você abandonar, sair deste lugar e permitir que Deus te leve próximo de pessoas que te curem. O problema não está em todas as pessoas, o problema está nas pessoas erradas que você trouxe para a sua vida. Esse é o grande problema. O problema está em quem você deixou entrar e que não deveria ter entrado. O problema é da pessoa que você deixou entrar na sua vida e que você não conheceu o coração dela. O problema é de você ter deixado entrar pessoas na sua vida que ainda não tinham revelado ao seu coração lealdade, fidelidade, integridade. Não se frustre com todos, se foram alguns que te feriram. Até porque Deus ele quer usar pessoas para abençoar você, sua casa e a sua família. Se nós avaliarmos as escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse, eu vou dizer para vocês que mais de 80% dos episódios onde Deus se manifestou de uma forma sobrenatural, ele se manifestou através de pessoas. Deus libertou Israel do cativeiro do Egito, mas libertou através de uma Moisés. Concorda comigo? Quando Deus leva o povo a conquistar a terra de Canaã, os muros de Jericó caíram, forma sobrenatural, mas Deus usou uma pessoa. Quando Davi foi ungido rei, pessoa. Quando a igreja primitiva, ela começa a viver aquele crescimento e aquela manifestação sobrenatural do Espírito Santo, pessoas. Quando o evangelho começa a ser propagado nos 3 anos de ministério, Jesus não chamou os anjos. A Bíblia declara, os anjos eles gostariam de fazer muita coisa que Deus deixou para nós fazermos. Jesus não começou o seu ministério com 12 anjos, ele começou o seu ministério com 12 homens. E eu digo para vocês, se fossem 12 anjos, nenhum deles iria abandonar e nenhum deles ia trair. Mas ele mesmo assim escolheu pessoas. Assim como são pessoas que nos ferem, Deus também vai usar pessoas para nos restaurar. E a palavra de Deus hoje tem esse objetivo. Talvez foram pessoas que falaram mal de você, talvez foram pessoas que te oprimiram, talvez foram pessoas que te traíram, talvez foram pessoas que te abandonaram, talvez foram pessoas que te rejeitaram, mas serão pessoas que irão te curar, serão pessoas que vão te amar, serão pessoas que vão estender o braço a você, serão pessoas que estarão ao seu lado, serão pessoas que terão compaixão, serão pessoas que trarão provisão para você. Você pode dizer um amém por isso?
Nós encontramos muito mais Deus usando pessoas para abençoar o povo do que usando anjos para trazer uma direção. Não estou dizendo que não teve, mas a grande maioria das vezes que nós encontramos foi através de pessoas. A unção de Eliseu como profeta foi feita por quem? Por uma pessoa. A oração para que a madre de Ana fosse liberada e ela vivesse o milagre da maternidade e gerasse ainda um homem extraordinário chamado Samuel, a oração veio de quem? De uma pessoa. As Escrituras Sagradas, Henrique, elas estão repletas de exemplos de pessoas que foram abençoadas por pessoas. Porém, Bruno, eu encontro uma história que eu acho extraordinária quando se fala de relacionamento e de alguém que foi abençoado e abençoador na vida de uma outra pessoa. Por isso eu quero convidar você, abra sua Bíblia comigo, Ruth 1:1. O livro de Ruth vai contar a história. O início do livro de Ruth, o primeiro capítulo do livro de Ruth vai contar a história de três mulheres que tiveram suas vidas impactadas por desgraças. Essas três mulheres ficam viúvas e uma delas, além de ficar viúva, ela perde seus 2 filhos, que é Noemi, a sogra, e as 2 noras. Essas 3 mulheres que estavam habitando na terra dos moabitas acabam perdendo seus maridos, e por perderem seus maridos elas perdem o sustento, porque no mundo antigo, pastor Anderson, uma mulher não podia dirigir a sua palavra a outro homem na rua, muito menos negociar. Quando uma mulher ficava viúva e não tinha, Maurício, ninguém para poder, nenhum homem na família para poder cuidar dela, essa mulher perdia suas terras, essa mulher perdia sua casa, ela se tornava uma pessoa de rua, em situação que nós chamamos hoje de vulnerabilidade. Quem está aqui comigo, diga amém. Vamos ler o texto, diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve uma grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Olha para mim aqui, só para explicar o contexto. No tempo que o livro de Ruth foi escrito, ele está lá atrás no livro de Juízes, quando Israel ainda não tinha rei, quando Israel ainda era liderado pelos juízes, Jefité, Gideão, Sansão, até Samuel. Houve fome na terra, houve miséria na terra, houve uma crise na terra. E um homem, pai de família, entendendo que aquela crise ela era severa, o que ele faz? Ele toma sua esposa e seus 2 filhos e muda de ambiente. Ele sai do território de Judá e vai para o território de Moabe, os moabitas descendentes de Ló, do incesto de Ló com uma das suas filhas. Mas era a terra que naquele momento estava vivendo prosperidade. É interessante que quando lemos as Escrituras, e eu vou abrir um parênteses agora, Viviane falando de relacionamento. É interessante, Júnior, quando lemos as Escrituras, grande parte dos impactos sobrenaturais que Deus gerou no povo de Israel começou com crises. Você já notou isso? Que é interessante que a grande maioria das vezes que nós vemos Deus movendo o sobrenatural vem de crises, principalmente lá no livro de Juízes. Quando Deus move, quando Deus levanta, libertação, provisão, vem de crises. E o que eu acho maravilhoso quando se fala de crise, e você pode dizer assim, pastor, mas você acha maravilhoso? Sabe o que eu acho? Pelo menos interessante, não vou dizer maravilhoso, que seria uma utopia. O que eu acho interessante é que todas as vezes que se levanta uma crise, que se estabelece uma crise nas Escrituras Sagradas, o final dessa crise estabelece uma virada de ciclo, traz uma nova fase. Para alguns, a crise, ela acaba quando termina a crise, gerando um ciclo pior, uma fase mais tenebrosa, dependendo das escolhas que faz. E para outros, a virada, da crise, quando termina a crise, ele fica melhor. Você quer terminar pior ou melhor? Basta obedecer. Basta obedecer. Então você vai pegar muitos episódios bíblicos, Deus falando, a palavra de Deus falando sobre crise. Mas voltamos lá, esse homem enfrenta a crise, não querendo sofrer esse tempo de miséria na terra de Judá, ele pega a sua família e vai para a terra de Moabe. Voltamos ao verso 2. O homem se chamava Elimeleque, sua esposa Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram ali.
Elimeleque morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilom também morreram e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Verso 6. Noemi soube em Moabe, estava morando naquela terra, que o Senhor estava abençoando novamente o seu povo lá em Judá, dando-lhes novas boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras: olhe para mim de novo. Provavelmente a viagem começa a ficar custosa, começa a ficar desconfortável, elas começam a ficar cansadas, e aquela velha viúva chama a atenção das suas noras e diz assim: filhas, voltem para a casa das suas mães. Volta no texto ali comigo. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram comigo, por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Ainda eram jovens então. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Eu já volto para o texto. Eu acho maravilhoso o formato da relação dessa mulher. O que eu vejo aqui na Bíblia é totalmente o contrário. 2 moças jovens que perdem seus maridos, que poderiam voltar para a casa do seu pai e pelo menos ter um sustento dentro da casa do seu pai, já que agora viúvas não poderiam mais administrar o que elas tinham como terras e colheitas. 2 moças jovens que talvez teriam ainda a oportunidade, por não terem filhos, de se casarem novamente, sabendo que o caminho que elas estavam trilhando com a sogra era um caminho difícil, era um caminho desconfortável. Elas insistem em continuar essa jornada. O texto diz que essa mulher, entendendo, a sogra entendendo o amor das suas noras, a honra das suas noras por caminharem com ela até ali, ela decide liberá-las, diz assim: vocês não me devem nada, voltem para suas casas, a caminhada vai ser difícil. Mas a Bíblia diz que quando ela dá essa direção, aquelas 3 mulheres choraram juntos. A gente só chora uma despedida quem ama, é verdade ou não é? Só chora uma despedida quem tem um bom relacionamento. Voltamos ao texto. E começaram a chorar em alta voz. Verso 10. Não disseram elas: queremos ir com você para o seu povo. Elas insistiram. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viveriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Ela diz que na cultura judaica, quando uma mulher ficava viúva, o pai do homem, a família do homem, tinha a obrigação de entregar o filho solteiro para que ela pudesse ter continuidade, na geração do que morreu. Ela diz: mas eu já sou velha, e mesmo que eu me casasse, eu poderia ainda ter filhos para vocês poderem se casar, e vocês esperariam tudo isso? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velhas demais para casar outra vez. E mesmo que fosse possível casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam eles crescerem, deixando assim que se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa então se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Ela disse assim para Ruth: olha, sua cunhada voltou para o seu povo, para os deuses dela. Você deveria fazer o mesmo. Ruth, porém, respondeu. E aqui nós pegamos uma expressão que são usadas até em convites de casamento, são usadas em casamento, mas não é uma expressão usada de um homem para uma mulher ou de uma mulher para com um homem, é de uma nora para com uma sogra. Então aquela moça diz assim: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Uau! Nós temos relacionamentos que nós podemos declarar dessa forma. Sabe o que eu vejo? Eu digo isso com muito carinho. Nem em casamento
você vai encontrar, não todos, né? Mas em alguns casamentos você vai encontrar pessoas que façam uma declaração como essa e vivam. Elas dizem assim: que Deus me castigue se eu me separar de você. E Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela e não insistiu mais. A história dessas duas mulheres, elas vão me ensinar pelo menos 3 lições que eu quero compartilhar rapidamente com vocês. A primeira lição é que, independente das perdas da vida, independente dos seus fracassos, independente das suas frustrações, o texto não diz, mas para aqueles 3 homens morrerem, para aquela família acabar sem continuidade, ou tinha, né, pastora Vanessa, muito sangue nessa família, ou tinha muita maldade do coração daqueles homens. É verdade ou não é? Até Noemi, ela diz: Deus está me castigando, tem alguma coisa que está acontecendo. Ela está dizendo assim: ó, tem maldição aqui. Esse negócio de morrer cedo, isso tem algo espiritual por trás. Continuidade, os 3 únicos homens da família, acaba para eles ali. Mas independente das dores, das frustrações, independente do passado, independente dos abandonos, da rejeição, de qualquer situação, o que Ruth me ensina é que mesmo que eu tenha ou esteja sofrendo, eu preciso escolher andar com alguém. Eu preciso escolher andar com alguém. O interessante dessa história é que ela não escolheu andar com Noemi porque Noemi tinha uma boa aposentadoria, porque Noemi tinha uma boa casa, porque Noemi poderia sustentá-la já que ela está viúva. Pelo contrário, a condição de Noemi era tão ruim quanto ela, ou pior, porque as 3 eram viúvas e agora ficam as 2 viúvas. O agravante de Noemi é que Noemi era uma viúva e velha. Ruth era uma viúva jovem, que poderia no mínimo voltar para a casa do seu pai. Ela poderia no mínimo ter a oportunidade de casar de novo. Mesmo assim, ela escolheu caminhar com alguém. Você que talvez está frustrado com gente, você que talvez está frustrado com relacionamentos, você que talvez está ferido com pessoas e tem dito no seu coração: eu não vou andar com mais ninguém, eu não vou me aproximar de mais ninguém, eu não vou abrir minha vida para mais ninguém, eu não vou colocar mais ninguém na minha casa. Hoje Deus está dizendo para você: mesmo assim, escolha andar com alguém. Mesmo assim, Deus está dizendo: está na hora de você vencer as suas frustrações, as suas dores. E talvez alguém ainda pode me perguntar: mas por que, pastor, eu devo me aproximar de alguém? Por que eu devo chegar perto de alguém? Essa pessoa pode me oferecer alguma coisa? Não é que ela pode te oferecer alguma coisa, simplesmente porque Deus pode usar pessoas para abençoar você. Eu também tenho frustrações com pessoas como vocês têm. Eu também já passei por traições, por abandonos, por rejeições, por maledicência, como vocês. E não quero chorar minhas mágoas, mas vou dizer para vocês: talvez o ministério pastoral seja mais ingrato do que qualquer outro ministério. Porque tem gente que você cuida, que você ama, que você pastoreia, que você discipula. Em algum momento a pessoa fica frustrada com você porque você também tem limitações, ou simplesmente ela não precisa ficar frustrada, ela te abandona. E tem gente que às vezes sai até falando mal. É verdade ou não é? E tem gente que acha que pastor, ele não tem alma, ele é sem alma, desalmado. Ele não se frustra. Eu também já enfrentei. E eu vou dizer para vocês que essa palavra hoje, não que eu viva isso hoje, mas eu vou dizer para vocês que essa palavra veio de madrugada. Depois que eu terminei da preparação da palestra que eu tinha hoje de manhã, eu talvez estava muito elétrico por conta do evento hoje pela manhã, preocupação. Eu terminei, era 2 horas da manhã, eu não conseguia dormir. E aquela coisa de vira para um lado, vira para o outro, bife a rolê, né? Rolando na cama. E eu falei: Deus, já vou aproveitar. Já estava buscando em Deus a mensagem de hoje, e eu fui para Deus, e Deus começou a ministrar essa palavra. E eu vou dizer que antes dela ministrar o seu coração, por mais que não seja um tempo que eu estou vivendo, mas eu já declarei isso: eu não quero mais ter ninguém íntimo, eu não quero mais ter ninguém dentro da minha casa, eu não quero mais confiar nas pessoas. Quem sinceramente em algum momento já pensou isso? Uau, eu entendi por que Deus está ministrando isso. E Lu, enquanto eu estava começando a escrever esse esboço,
o Espírito Santo começou a me lembrar, não das pessoas que me traíram, não das pessoas que me abandonaram, não das pessoas que me frustraram, mas sabe o que ele começou a me lembrar, Andrei? Ele começou a me lembrar das pessoas que me abençoaram, que me ajudaram, que me deram as mãos, que foram bênção na minha vida. Às vezes nós começamos, Fernanda, a colocar nosso foco só nos que nos traíram, só naqueles que nos abandonaram, só naqueles que nos trouxeram dor, e começamos a escolher amar mais o cachorro do que as pessoas por causa disso. Agora avalia comigo, quantos foram os outros que Deus usou para abençoar você? Quantas portas Deus abriu através de pessoas? O problema não está em andar com pessoas, o problema está em andar com pessoas erradas. O problema não está em confiar em pessoas, o problema está em confiar em pessoas erradas. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe por que Ruth, ela insiste em caminhar com a sua sogra, mesmo a sogra não tendo nada para oferecer para ela? Onde talvez para elas era muito mais pesado continuarem juntas do que se dividissem, porque ela conhecia o coração de Noemi e sabia que mesmo que Noemi não tivesse nada físico material, Noemi era bênção. Esse é o segredo principal que eu quero deixar para vocês. É você saber com quem você vai andar e escolher a pessoa certa ou as pessoas certas. Essa linda história, ela fala de duas mulheres que decidiram caminhar juntas, mesmo uma não tendo nada para oferecer para a outra, mas elas decidiram caminhar por aquilo que a palavra do Senhor diz: melhor serem dois do que um. Outro ponto que me chama a atenção nesse texto é o próprio discurso de Ruth. Como Ruth fala, Karine, ela diz: onde você for eu irei, onde você viver eu viverei, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu povo, o meu Deus. Onde você morrer, ali eu morrerei e serei sepultada, e que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Sabe o que esse discurso revela? Que essa moça encontrou alguém tão especial e tão importante para se relacionar, que ela falou: nada vai me separar. Ela podia ter pai, ela podia ter mãe, ela tinha um povo que poderia protegê-la, mas ela falou: eu serei estrangeira numa terra estrangeira, mas de Noemi eu não me separo. Talvez alguns de vocês estão me olhando e falando assim: pastor, não tenho ninguém assim não. Tirando meu casamento, eu não tenho ninguém assim não. E eu sei que é difícil, mas Deus hoje traz essa palavra para dizer que Ele vai preparar Noemis para homens e mulheres aqui, que você possa confiar. A segunda lição que esse texto me mostra é que Ruth não sabia, mas Noemi tinha algo que iria suprir a sua vida. E dentro desse processo é nós compreendermos com quem nós vamos caminhar. Existem 3 características na vida de Noemi que eu quero chamar a sua atenção, que podem ser características, Diego, de pessoas que nós vamos pedir para Deus colocar em nosso caminho, que nós vamos permitir se aproximarem de nós. A primeira característica, a primeira qualidade de Noemi é que Noemi tinha uma fé inabalável em Deus e a sua palavra. Por que Noemi volta para a terra de Judá? Sendo velha, viúva, e já tendo amizades construídas, relacionamentos construídos na terra de Moabe, e Judá provavelmente já tinham esquecido dela, por 2 motivos. Primeiro, porque a Bíblia diz que aquela terra, a terra de Judá, voltou a ser abençoada, e ela entendeu: se havia prosperidade é porque Deus estava lá. E ela tinha fé, Fran, e ela falou: eu vou voltar para onde Deus está. Pastor, quem que eu posso deixar chegar perto? Quem que eu devo me relacionar? Quem que eu devo deixar voltar para o meu ciclo íntimo? O primeiro grupo de pessoas que amem a Deus e creiam na sua palavra. Você quer saber se deve ou não se aproximar de você? Avalie: é homem de Deus? É mulher de Deus? Então é uma qualidade. Outro ponto positivo que eu vejo aqui de Noemi, quando ela tem a sua fé, é porque ela conhecia a lei de Deus. E ela provavelmente sabia, Cristiano, que sendo uma viúva na terra de Moabe, ela iria sofrer muito mais do que na terra de Judá, porque na terra de Judá a Torá define que todo agricultor, todo fazendeiro, quando fosse fazer as suas colheitas, não deveria se preocupar com as espigas que caíssem do seu cesto. É uma lei.
Porque essas espigas, esses grãos que caíssem do seu cesto, Dani, tinham o objetivo de alimentar os órfãos e as viúvas. Era uma questão de uma responsabilidade social, de uma justiça social. Quem está entendendo, diga amém. Deus estabelece como lei que eles não deveriam escravizar os judeus e deveriam deixar os judeus ser sustentados pelo que caísse do seu cesto. Essa era a esmola. Então Noemi, ela entende, a palavra de Deus me garante que na minha terra eu não vou passar fome, porque a palavra de Deus me garante que vai sobrar, nem que sejam espigas de milho naquela terra, e até a minha velhice eu vou ter pelo menos o que comer. Quem está me entendendo, diga amém. Segunda qualidade que Ruth encontra em Noemi, que eu acho maravilhoso, é que Noemi, ela tinha um plano, ela tinha uma estratégia. O que é o plano de Noemi? Voltar para o lugar onde ela teria sustento. O que eu posso encontrar aqui é que Noemi era uma mulher inteligente. Só tem planejamento, só tem plano quem é esperto. Sim ou não? Se aproxime de pessoas inteligentes. Se aproxime de pessoas sábias. Se aproxime de pessoas que não vão tirar de você. Ela pode não ter o que dá a você, mas ela não tira. E o que ela pode compartilhar com você também vai te abençoar. Noemi era viúva, Ruth era viúva. E Ruth disse: Noemi está voltando para a terra dela, é porque provavelmente lá vai ter mais do que tem aqui. Tem gente que se aproxima, é até complicado falar isso, né? Mas tem gente que se aproxima de pessoas que não tem nada para somar, pessoas que não têm sabedoria. Cuidado com caminhar com o insensato. Salomão fala muito isso nos provérbios. Cuidado em caminhar com os tolos, com aqueles que não têm sabedoria. Cuidado, porque esse negócio contamina. Terceira qualidade que eu encontro aqui em Noemi é a sua experiência de vida. Quando elas chegam na terra, o maravilhoso desse relacionamento, Thay, é que Noemi já estava velha e não tinha condições físicas para poder, Emílio, ir para os campos, colher o que sobrava dos cestos. Então ela começa a aconselhar a sua nora. A sabedoria daquele que anda com você vai trazer conselhos. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Você está entendendo? A sabedoria, ela gera pessoas conselheiras, pessoas experientes. E Noemi agora começa a dizer para Ruth: vá para o campo, escolha a terra dessa forma, procure onde tenham outras mulheres, para você não ficar vulnerável. Pegue as espigas de tal forma. Depois que Ruth volta com um cesto cheio, e agora elas não têm comida só para um dia, mas tem para dias. E ela conta com quem ela estava colhendo. Qual era o homem? Boaz. Ela falou: é meu parente. Ela falou: então volte. E quando ele estiver fazendo lá toda a parte da separação dos grãos, quando ele se deitar, deite-se aos pés dele, descubra os seus pés. Isso é um sinal. Noemi conhecia da cultura, um sinal que você está buscando ser resgatada. Você vai chamar a atenção desse homem. Ou seja, todos os conselhos que Noemi deu para Ruth e ela obedeceu, ela seguiu, fez com que a história de Ruth fosse transformada. Então aqui eu encontro duas verdades fundamentais, Diego. A primeira delas: caminhe com pessoas que tenham sabedoria, que sejam experientes para te dar conselhos. Primeiro conselho, primeira lição. Segunda lição: ouça e aplique os conselhos que você ouvir. Porque tem gente, meu irmão, que dá até raiva quando você aconselha ele. Tem gente que você fala, ele vem pedir um conselho, e você baseado, não sei se os pastores acontece isso também, pastores, ele vem pedir um conselho, você dá o conselho, meu irmão, parece que ele faz tudinho ao contrário. Você conhece gente assim? Tudinho ao contrário. Quem faz isso? Criança. Você fala: já vai por esse caminho, não sai, eu vou te ver chegar até lá. Ele vai fazendo zigue-zague. É gente que não obedece conselho, gente que não anda no conselho. Então não adianta você andar com bons conselheiros se você não segue os conselhos. Não adianta andar com bons conselheiros, com pessoas sábias, se você não ouve o que elas estão falando. Mas isso aqui define o relacionamento dessas duas mulheres. Isso me leva a compreender que Ruth, andando dentro de tudo aquilo que Noemi a ensinou a fazer, ela chama a atenção de Boaz, o homem mais rico daquelas terras, que era inclusive parente de Noemi. Ele decide resgatar, porque a lei judaica definia que poderia haver um resgatador.
E ao resgatar Ruth e Noemi, ele resgataria todas as terras do marido de Noemi, que tinham sido perdidas quando ele foi embora. Esse homem se casa com Ruth, esse homem dá um filho para Ruth, e esse homem dá agora um novo destino para Ruth. O que é maravilhoso é que quando nós entendemos o papel do relacionamento e da amizade, fazendo as escolhas certas, Liliane, nós somos abençoados por pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. No começo da história, nós encontramos Ruth caminhando com uma mulher que aparentemente não tinha nada para lhe oferecer, indo para uma terra estrangeira, para um lugar que ela não conhecia, vivendo sofrido. E depois que ela escolhe esse relacionamento, aquela que não tinha nada para lhe oferecer foi o agente abençoador, Luciano, para transformar toda a sua história. Eu quero profetizar, homens e mulheres que estão aqui, Deus vai colocar gente para abençoar você. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para curarem as suas feridas. Deus vai colocar gente no seu caminho para te permitir viver provisão e prosperidade. Tudo começou a acontecer a partir de Noemi. Por isso nós temos que saber separar os nossos relacionamentos. Jesus, para mim, ele é o grande exemplo de como separar seus níveis de relacionamento. Jesus, ele se relacionava orando com todos, sim ou não, gente? Com todos. A multidão era sustentada, curada e liberta por Jesus. Então ele caminhava e relacionava com a multidão, sim ou não? Mas ele trazia a multidão para a sua casa? Não. Tem gente que você vai abençoar, que você vai ser instrumento de cura, de libertação, mas não precisa você trazer essa pessoa para dentro da sua casa. Talvez ela faça parte da multidão. Depois nós encontramos um segundo grupo, eu já falei isso para vocês inclusive, e você também já sabe, um segundo grupo que Jesus caminhava, chamado os 70 discípulos. Nós vamos encontrar uma menção bem específica dos 70, e no contexto você vai encontrar pelo menos mais 2 ou 3 que mencionam algo que não diz o número, mas de outros discípulos que não eram os 12 que caminhavam com Jesus. Jesus os ensinou, os instruiu, deu a eles autoridade, inclusive eles foram, pregaram o evangelho do reino, curaram e libertaram. Mas nós não sabemos nem o nome dos 70, por quê? Porque Jesus se relacionou com eles, mas não trouxe para o ciclo de intimidade. Tem gente que vai ficar mais próximo, mesmo assim, você tem que saber que elas não estão preparadas ou foram preparadas para ficar ali. Se até Deus escolheu os seus relacionamentos, por que eu e você não sabemos escolher? Sério isso, né? E não estou falando de segregação, eu estou falando de níveis de relacionamento. Terceiro grupo de relacionamentos de Jesus foi com quem? Com os 12 discípulos. Esses 12 andavam com ele, comiam com ele, eram ministrados, ensinados, às vezes até queriam discutir com ele. Ele dava umas pegas neles. Mas esses 3 ficaram 3 anos junto com Jesus. E mesmo ele sabendo escolher os 12, falei os 3, né? São os 12. Mesmo ele sabendo escolher os 12, nós vamos encontrar um que traiu, um que negou, e 11, tirando Judas, seriam 10 que fugiram quando ele foi preso. No pé da cruz, dos 11 que sobraram, só tinha um. E esses eram íntimos, eram próximos. Dos 12, ele tira 3: Pedro, Tiago e João. Quem são esses 3? Esses 3 são os que ele revela. Quem ele se revela, lá no Monte da Transfiguração, os 3, lá na casa de Jairo, os 3. Esses 3 eram os mais próximos. Então, de um relacionamento de multidão, sobram só 3. Você está entendendo a proporção? Deus está mostrando para nós o que? Um relacionamento, ele vai trabalhar dentro desse processo. E talvez alguém poderia ter saído da multidão para chegar nos 3. Talvez aconteceu. Talvez esses 3 estiveram na multidão em algum momento no início do ministério de Jesus. A Bíblia ela é resumida dentro do processo do chamado, mas nós temos que saber escolher. E para resumir, dos 3 ainda tem um que era o único que recostava a cabeça no seu ombro. Aí nós estamos falando de um nível de intimidade poderoso. Saiba separar os seus relacionamentos.